Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Como o Fernando falou, nós ainda estamos impactados pelos 4 dias do nosso abençoadíssimo camp que nós tivemos oportunidade de viver aqui na casa do Senhor. Ressurgir, esse camp de 2022 vai ficar mais uma vez marcado em nossas mentes e corações, momentos maravilhosos de intensidade, de mergulho na presença do Senhor. Essa cruz vai ficar aqui por algum tempo, queridos, porque essa cruz fez parte das nossas atividades, dos nossos cultos, desde quinta-feira. Depois, todos esses dispositivos que foram colocados aqui vão ser recolhidos, vão ser guardados, e nós vamos permanecer orando por tudo aquilo que neles foi escrito. É o nosso ressurgir. Você que esteve no Camp 2022 e foi abençoado, você pode dizer amém? Amém! Foi lindo, e eu sou muito grato a Deus. Continuo agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele deu a todos nós. Tivemos o privilégio de podermos estar aqui. Muito bem, queridos. Desde criança nós aprendemos quem é o rei da selva. Muito bem. Desde criança a gente aprende que o rei da selva é o leão. Tem uma música até antiga, mas que as pessoas gostam de cantar até hoje, né? Hoje à noite aqui na selva, quem manda é o leão. Foi de um compositor africano, foi o único sucesso que ele fez também, mas enriqueceu com isso, porque essa música, até hoje, ela ainda é cantada e lembrada por todo mundo das diversas faixas etárias. O leão, o rei das selvas. A verdade é que o leão e o urso fazem parte da fauna palestina, ou seja, fazem parte da fauna de Israel. E a gente pode encontrar isso muitas vezes em passagens do Antigo Testamento. Andar pelas margens do Jordão com seus bosques e florestas podia ser muito perigoso para os desavisados. A Bíblia mostra, por exemplo, o próprio Sansão já tinha encontrado um leão que veio atacá-lo na sua caminhada para Gate, a terra dos filisteus, e ele teve que enfrentá-lo. Da mesma forma que nós sabemos que Davi, aquele adolescente, o caçula, da família de Jessé, que exercia a função de pastor de ovelhas, teve que defender as suas ovelhas dos leões e dos ursos. É uma passagem de 1 Samuel que mostra isso. 1 Samuel 17, 34, 37 diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e levam a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então, enfrentar leões fazia parte quase que de uma forma corriqueira do dia a dia das pessoas que viviam em Israel naquela época. E o tema da nossa mensagem é, claro, leões. E o tema é como lidar com leões. Nós podemos não ter aqui no Rio de Janeiro os mesmos leões que Sansão e Davi vieram a enfrentar, mas nós temos muitos leões que rosnam, que rugem ao nosso redor e que visam enfrentar-nos. Então, de que forma nós vamos enfrentar leões? Eu quero ler o Salmo 57, que vai nortear a nossa meditação nesta noite.
Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clama ao Deus Altíssimo, a Deus, para que comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido, abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei ao Senhor entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Como é lindo a gente ler esse salmo e ver que o salmista menciona até o perigo a qual ele estava exposto dos leões com seus dentes afiados e que eram como flechas e ao mesmo tempo também com suas línguas que eram como espadas, mas ao mesmo tempo ele começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando a gente fala em leões, eu mencionei Sansão e Davi. Qual é o outro personagem bíblico que de imediato vem à sua mente? Tem gente que fala assim, não vem nenhum, pastor, porque eu não leio Bíblia. Qual é o personagem que de imediato, já deram a cola ali, e aí você vai repetir, que vem à nossa mente? Daniel, o profeta, enfrentou leões, e ele é muito conhecido porque ele foi jogado na cova dos leões, e de lá ter saído ileso. A Bíblia faz questão de dizer que sem nenhum ferimento. A Bíblia precisa, para dizer que nem um arranhãozinho na tentativa de um leão se aproximar dele, houve sobre o corpo físico de Daniel. Mas há muitos detalhes nesta história que revelam o comportamento de um homem de fé no mundo. Quando Daniel foi lançado à cova dos leões, ele já era praticamente nonagenário, ou seja, ele tinha cerca de 90 anos, alguns dizem 80 e poucos anos, 90 anos é a faixa etária de Daniel, e todo mundo sabe que um homem nessa faixa etária não tem vigor nem forças para enfrentar nem gato, quanto mais leões, porque não foi só um leão. Essa história de Daniel é cheia de provações, e onde a fé dele foi colocada em exercício. Em nenhum momento da vida de Daniel, nem quando ele foi levado escravo para a Babilônia, ele enfrentou uma situação tão complexa e difícil como esta, na qual ele foi lançado dentro da cova dos leões. Os leões, eles eram símbolo de força e de poder. Por isso que Jesus Cristo é chamado leão da tribo de Judá. Porque para os reis daquela parte oriental, era muito importante leões, tanto que os leões, eles eram colocados ao lado de tronos, eles faziam parte de brasões, porque os leões simbolizavam poder. Havia um prazer muito grande, e isso a história mostra, você visitando museus espalhados aí pelo mundo, desde os tempos da Babilônia, da Assíria, havia um prazer muito grande dos reis colecionarem leões, e colocá-los, é claro, em uma cova, porque era a forma mais simples de se livrar daqueles que eram seus opositores. Lançavam os seus inimigos aos leões. Todos nós conhecemos a história de Daniel, mas o que me chama a atenção não é a cova dos leões, o que me chama a atenção é o comportamento de Daniel em meio às dificuldades.
Porque nele sim, a gente vai encontrar o verdadeiro comportamento de um homem de Deus. Para ser um homem de Deus, queridos, não basta pendurar uma placa dizendo, eu sou um homem de Deus, eu tenho uma autoridade de Deus. A gente precisa viver como homem de Deus. As pessoas precisam olhar para cada um de nós e verem nós homens e mulheres de Deus. E quando a gente olha para Daniel, a gente vai se deparar com um homem que mostrou com as suas atitudes que era um homem de fé com plena confiança em Deus. Daniel, como eu mencionei, foi um grande homem de Deus, um importante homem de Deus. Ele foi levado como escravo para a Babilônia por Nabucodonosor e veio a ocupar funções importantíssimas. A Bíblia nos mostra em Daniel capítulo 6, que Dário, que era o rei, achou por bem dividir o seu reino em 120 sátrapas, ou sátrapias. Os sátrapas, eles eram responsáveis pelas sátrapias, que eram regiões maiores do que províncias. E colocou 120 governadores no total. Sobre esses 120 governadores, a Bíblia mostra que ele escolheu 3 supervisores, 3 presidentes, entre aspas, que eram os responsáveis por administrar tudo aquilo e a quem os sátrapas prestavam contas, de forma que o rei não tinha que se preocupar com isso. E olha só, Daniel, que tinha sido levado como escravo, era um desses supervisores. Daniel se destacava pela sua competência, pela sua integridade, pelo seu caráter. A gente não se destaca, tem muito cara que é inteligente e é mau caráter. Tem muito cara que é brilhante e é desonesto. Tem muito cara que tem uma oratória maravilhosa, como a gente vê os políticos, mas o comportamento se distancia de uma forma abissal daquilo que ele mesmo fala. Daniel 6,3 diz assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império, assim como o faraó fez com José. E olha só, queridos, entre José e Daniel, tem quase que 1000 anos de separação. O próprio Dário, o próprio rei, se impressionava com a capacidade de Daniel, com a sua integridade. Ele era um homem em quem se podia confiar, porque confiança está em falta no mercado. Confiança está em falta no mercado. Profissionais de confiança, homens de Deus de confiança, crentes de confiança, amigos, entre aspas, de confiança. Mas em Daniel se podia confiar. O plano era colocá-lo à frente do governo de todo o império. Um homem que servia a Deus, se destacando no meio de uma sociedade idólatra. Nós temos nos destacado como homens de Deus no meio da casa que a gente habita, da família que a gente tem, ou mesmo da igreja onde a gente serve ao Senhor. As pessoas olham para a gente e falam assim, falastrão, ou as pessoas olham para a gente e dizem assim, é um homem de Deus, porque até mesmo nisso, o homem de Deus fala pouco. Não pense você que Daniel era um cara que ficava alardeando, eu sou competente, eu vou governar o império, olha só, Dário tem um plano para mim, porque olha só como eu sou bom, olha tudo que eu tenho, olha tudo que eu faço. A Bíblia não mostra isso. Daniel certamente era um homem discreto, como cabe ao crente ser. O crente não pode ser falastrão. O crente não pode ser aquele que fica alardeando as suas próprias qualidades. Quem tem que ver as nossas qualidades são os outros. Eu não preciso alardear as minhas qualidades. Minha mulher conhece, meus filhos conhecem. Quem vive comigo sabe quem eu sou. E as pessoas olhavam, e vejam bem, entendiam que Dário tinha planos mais elevados ainda para Daniel. Quer entender?
era o rei, se você fosse montar um organograma, os 3 supervisores e debaixo os outros 120 administradores de todo o reino. Para você entender a importância deste homem. Só tem um problema. O destaque de Daniel provocava inveja. O destaque que Daniel tinha provocava inveja. Daniel 6,4 mostra assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Ele era íntegro, ele era honesto. Não puderam achar nele falta alguma, pois era fiel. E a Bíblia faz questão de dizer, não era desonesto nem negligente. Ele era fiel, fidelidade. Nós não podemos dizer que somos fiéis a Deus se nós não conseguimos ser fiéis, muitas vezes, às próprias esposas ou aos próprios maridos, aos próprios filhos, à própria igreja, aos próprios pastores. Então cuidado com essas pessoas que se dizem fiéis a Deus, mas são infiéis àqueles com quem eles se relacionam. Porque veja bem, quem é que via fidelidade nele? Os seus próprios inimigos. Seus próprios inimigos olhavam para ele e falavam assim, ele é um homem fiel. E a Bíblia faz questão primeiro de destacar a fidelidade dele. Depois é que diz, ele não era desonesto nem negligente. A fidelidade é algo que tem um significado fundamental e importantíssimo diante de Deus. Deus requer de nós fidelidade para com eles. Mas a Bíblia pergunta, como é que você diz que ama a Deus, se você não é capaz de amar o próximo a quem você vê? Como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Como é que você diz que é fiel a Deus, se você não consegue ser fiel àquela pessoa a quem você vê? E aí, queridos, a gente vai encontrar a incoerência do comportamento de pessoas. Eles não tinham nada para poder acusar Daniel, nada. Olha que coisa linda. Aí tinham que inventar. E é exatamente assim, quando as pessoas não têm nada para acusar você, elas vão inventar. Não gosto do pastor Álvaro que ele usa a camiseta preta. O problema é seu, querido. Eu gosto e vou continuar usando. O problema é seu. Ah, eu não gosto que a capa do iPad do pastor Álvaro é cinza. E eu acho que tinha que ser azul. So sorry para você. E é claro que eu estou dando exemplos banais de coisas que têm um significado mais essencial. Quando você não consegue acusar, você começa a inventar historinhas que não têm fundamentação. E aí mora o perigo. Porque são pessoas que estão desandando na fé, pensando que estão caminhando na fé. A beleza é que eles, os inimigos, olhavam para Daniel. E vejam bem, uma conduta ilibada. Daniel 6,5 diz assim: finalmente esses homens, os inimigos, disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Jamais. A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Por quê? Porque eles sabiam que acima de todas as coisas, Daniel era fiel a Deus. Ele era fiel a Dário? Era fiel a Dário. Era fiel no seu exercício governamental? Era. Mas ele era acima de todas as coisas, fiel a Deus. Ninguém podia achar falta alguma na vida de Daniel. E na sua? E na sua? Você é arrogante, fofoqueiro, mentiroso? O que é que você é? E é claro que quando a pergunta é para você e é para mim. Só você pode responder da mesma forma que só eu posso responder. Será que as pessoas olham e falam assim, eu não tenho nada, absolutamente nada, para poder acusar, para poder apontar? Você é íntegro, honesto, homem de Deus, sério, sincero? A gente precisa pensar nisso. Como é que a sua vizinhança vê você? Como é que seus colegas de trabalho se referem a você? Como é que a sua família percebe você? Como é que a sua igreja olha para você? Daniel sabia que ninguém podia acusá-lo de absolutamente nada. Não puderam achar falta no seu comportamento, no seu caráter, nos seus valores, porque estavam todos coadunados com a palavra de Deus. Presta atenção, queridos. Ou nós vivemos de acordo com a palavra, mas vou repetir.
com a palavra e não com a sua interpretação pessoal da palavra de Deus. Deus não está interessado na sua interpretação pessoal. Hoje muitas pessoas estão falando, eu interpreto pessoal. O problema é seu, queridos. O juiz vai dizer para você, e temos advogados aqui, eu interpretei na lei que eu podia fazer, mas o juiz vai dizer assim, mas não podia. Interpretou de forma errada. Quanto mais com a palavra de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. É sério demais. Para que você ou eu nos venhamos a dar o direito de interpretações pessoais. Eu acho que aqui... E eu pergunto, com os legisladores humanos, a lei não permite uma interpretação pessoal? Com o legislador divino, que é Deus, a palavra é dele, ele ia deixar margens para interpretações pessoais? É sério isso? Ou você está brincando comigo? Ou como dizem, I beg your pardon. I beg your pardon. Daniel, ele era fiel. Ele é fiel, como eu já disse, a Deus, aos reis. Era fiel aos seus princípios. Mas é claro que fidelidade requer sacrifícios. Fidelidade, queridos, requer sacrifícios. Ser fiel a Deus requer que nós sacrifiquemos a nossa vontade, o nosso ego, os nossos apetites, requer sacrifício. Eu e você, nós somos diferentes, sim. Como homens e mulheres de Deus, somos diferentes. Sabe por quê? Porque Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado da nossa vida, e não tenha dúvidas que muitas das vezes isso está causando inveja nas pessoas que convivem com você. A inveja, ela encontra local quando nós deixamos brechas. A inveja não precisa de uma porta gigantesca para entrar, ela precisa de uma brechazinha, naquele egocentrismo, naquela egolatria, para que ela possa entrar e vir a ruir com tudo, porque a inveja, ela destrói. Não permita que a inveja permeie a sua vida. Em nome de Jesus, se esse é um sentimento que você tem nutrido, expulse em nome de Jesus. A inveja não vem de Deus. Quem gera essa inveja, é a oportunidade que ele encontra, é Satanás. Ele invejou a Deus. Ele quis ser como o próprio Deus. E a gente precisa vigiar nisso. Aí aqueles administradores políticos estavam arquitetando um plano. Esse é o problema dos políticos. Eles vivem arquitetando planos. Daniel, capítulo 6, 7 a 9, diz assim: todos os supervisores reais, como é que é? Eles chegaram diante do rei, de Dário, e afirmaram, todos significa alguma exceção? Todos são todos. Supervisores reais, que eram 3. Os sátrapas, que eram 120. Os conselheiros e os governadores concordarem que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto, assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E, infelizmente, o rei Dário, assim, que cara precipitado. Todos significa que Daniel, inclusive, estava de acordo. Eles não chegaram e falaram assim, todos exceto Daniel. Eles fizeram uma afirmativa mentirosa para convencer o rei. Todos, precipitado que o rei era, tomou todos como? Então, eles todos os supervisores, só tem 3. Eles não disseram 2/3 dos supervisores, eles disseram todos os supervisores, eram 3, Daniel era um deles. Daniel não estava de acordo com o decreto, e eles mentiram. Cuidado, nem tudo que chega no seu ouvido é verdade. Sabe porque uma pessoa falou, cuidado com o Google. Deixa eu procurar isso aqui no Google para ver se isso é verdade. Nem tudo que está no Google é verdade. Só porque o Google respondeu para você, você vai dizer, é isso mesmo, você vai sair repetindo. Esse é o problema, por isso que a imprensa diz que é formadora de opinião. As pessoas leem, não pensam, não têm um posicionamento crítico e saem repetindo aquilo que leram.
tomam aquilo lá como uma verdade absoluta e saem, nem param para pensar. O rei foi emprenhado pela palavra de pessoas em que ele dizia confiar, que traíram a sua confiança, mentiram para ele. E quando ele descobre a mentira, a gente vai ver nesse mesmo capítulo a decepção dele, quando ele percebe que fui enganado. Eu, rei, fui enganado. Não seja enganado por pessoas, não seja enganado por palavras, não seja enganado por mentiras, porque a Bíblia é clara, o pai da mentira é o diabo, e quem segue falando mentira ou acreditando nelas, se tornam filhos do diabo. Esse é o perigo para a nossa vida espiritual. Hoje estão sendo disseminadas mentiras a respeito do Evangelho. A cruz está aqui. Alguém tem uma interpretação pessoal a respeito da cruz? Eu não acho que Jesus morreu na cruz. Lembra do que eu falei na pregação de Páscoa? Eu acho que Jesus desmaiou na cruz. E quando ele acordou, aí estão dizendo que ele ressuscitou, mas na verdade ele desmaiou. A interpretação pessoal da Bíblia nos leva a proclamadores da mentira. Satanás quer que você tenha uma interpretação, aquela que Deus só para você. Através de milênios Deus não deu para ninguém, mas escolheu você, unicamente você, para trazer aquela iluminação. Olha, eu não mostrei nem para os meus profetas, nem para os meus, mas eu escolhi você. É sério, que a gente acredita que ao longo dos séculos, a palavra do Senhor, ela ainda não está completa, que ela precisa da minha ou da sua revelação. Queridos, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, a minha interpretação exclusiva é que Deus está dizendo, para não dizer, afasta-te de mim, Satanás, mas agora eu já disse, para o lado. Mas tem aquelas pessoas que não, mas eu sou um intelectual. Eu sou um intelectual, eu gosto de pensar, filosofar. Ora, pois, direis ouvir estrelas. Eu gosto de... Sabe o que isso significa primeiro para você? Que nós nos achamos poderosos, inteligentes demais, para podermos questionar a palavra de Deus. Por causa de uma mentira, o rei Dário assinou o decreto. E como já diz o ditado popular, palavra de rei não volta atrás. Só você conhece, pastor Elaine. A palavra de rei não volta atrás. Não volta atrás. Não se precipite. Atenção. Homem de Deus, mulher de Deus, não se precipita. Um decreto do rei não poderia ser revogado. Tem situações na nossa vida que parece que são irrevogáveis. Não tem como consertar, não tem como reparar, não há como fazer nada. E para os inimigos de Daniel, aquele era o decreto da derrota de Daniel. Vencemos! Nós vencemos, Daniel. Não cante vitória antes do tempo, porque aquilo que parece ser, não é. As pessoas se iludem com a aparência. Aqueles homens acharam assim, agora acabou tudo. O rei não pode voltar atrás. Daniel não vai deixar de adorar o seu Deus, vai morrer na cova dos leões, e aí nós vamos ocupar as funções importantes que ele tem. Sede de poder. É impressionante como a sede de poder corrompe as pessoas. Mas, querido, não é sede de grande poder, não. Poder em doses mínimas. Eu quero ser, eu quero ter, eu quero mandar, eu quero determinar, eu quero ser obedecido, eu quero ser seguido. Sede de poder. É interessante, eu tive muito poder na minha vida, tive mesmo. Hoje eu tenho sim muito poder de Deus na minha vida, continuo tendo. Mas poder secular tive muito. Graças a Deus. Nas funções que eu ocupei, tenho a alegria de poder declarar isso, porque foi Deus que me deu. Na marinha, fora da marinha, seja dirigindo uma rede de televisão, seja dirigindo uma editora, tive poder para contratar, para demitir, para colocar no ar, para tirar no ar. E é isso que as pessoas querem. Nunca, Deus é minha testemunha, nunca tive sede de poder. Quem me conhece, eu não tenho sede de poder, tenho sede do poder de Deus. É como nós estávamos no camp, lá num determinado momento de descontração,
Jacó segurou o anjo, aquela coisa toda brincando, só com os jovens. E aí, quando chegou na vez do Gil, Jacó, não sei o que, perguntou o Gil, o que queres que te faça? E aí o Gil respondeu, me dá novos dons espirituais para depois subir. Aí todo mundo, qual é? Não vai pedir namorada, não vai pedir? O Gil olhou sério e falou assim, o anjo perguntou para mim, quem responde sou eu. Se o anjo perguntasse para cada um, talvez, eu quero 1 milhão na minha conta amanhã. Não, já 1 milhão não, já que é o anjo, me dá logo 100 milhões. Eu quero ser muito importante. Eu quero. Quanto mais a gente quer, menos a gente vai receber. Quanto mais a gente aspira a coisas que são efêmeras, sem importância para Deus, menos a gente recebe. Mas quando você pediu, pode crer, Gil, você vai receber, porque isso importa para Deus. A sede que nós temos de sermos mais e mais dotados e capacitados por Deus para servir. Os inimigos celebravam, está derrotado, vencemos, o rei assinou. Dário se precipitou, fazendo o que estavam pedindo. Eu falei para você, agora você vai e fala para outra pessoa. Não se precipite, querido. Não se precipite. Eu vou te contar uma fofoca. Até porque a fofoca não vem de Deus. Se você conhecer uma pessoa fofoqueira que fala de todo mundo, essa pessoa não vem de Deus. Querido, não precisa outro testemunho. Precisa? Quem acha que fofoqueiro é filho de Deus? Levanta a mão. Só se você for fofoqueiro, né? Aí você vai levantar a mão porque você quer ser filho de Deus. Eu vou te contar essa fofoca, mas não conta para ninguém. Não, pode deixar. Olha só, pastor Álvaro me contou. Mas não conta para ninguém, não. Damião, vem cá. Aí, meu Deus, falo pro Damião, aí já era. Torcida do Flamengo inteira vai conhecer. Torcida inteira do Flamengo. Ele chega na torcida do Flamengo, torcida não conta para ninguém não, tá? Não se precipite, parece brincadeira. Não se precipite com nada, queridos. Provérbios 29 e 20, olha que lição, a Bíblia é rica demais para a gente. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Misericórdia. A Bíblia está falando, você já viu alguém que se precipita no falar? Porque é a pergunta, porque todo mundo já viu. Aí vem a afirmativa da Bíblia, há mais esperança para o insensato do que para ele. Foi o que Dário fez. Dário falou o seguinte, assinei, insensato, imprudente. Agora você entendeu que Daniel era olhado pelo rei Dário como o mais importante dentre todos os assessores. O mais importante dentre todos os, em quem ele confiava plenamente, a ponto de querer integrar para ele os negócios do reino. Daniel tinha influência suficiente para chegar, mesmo depois de assinado, a falar o seguinte, o rei Dário, você assinou isso, e com isso quem vai morrer sou eu. O que você vai poder fazer por mim? Eu estou agora clamando, pedindo pela sua ajuda. Se você tem consideração por mim, faz alguma coisa, faça algo. Vamos lembrar de Esther? Faz algo. Ele não se preocupou em pedir nada para Dário. A Bíblia não fala que ele foi na presença de Dário. Ai, tem misericórdia de mim, rei, não me deixa morrer. A Bíblia diz isso? Não, sabe por quê? Porque ele sabia o rei a quem ele verdadeiramente servia, o rei dos reis, senhor dos senhores. E eu e você sabemos em quem nós temos crido? A gente confia mais às vezes na promessa que uma pessoa faz, vou te ajudar. É um ímpio. Quando Deus levanta o ímpio para nos abençoar, é bênção. Mas quando somos nós que levantamos o ímpio, na tentativa dele nos abençoar. Ai, Deus prometeu, mas está demorando muito, vou dar o meu jeito, vou tentar um quebra-galho. Nós estamos confiando em Deus? Quando a gente não sabe esperar, queridos, é porque nós não estamos confiando. Daniel não se preocupou em pedir misericórdia ao rei, em momento nenhum. Em momento nenhum a gente vai ver, por favor, tem misericórdia de mim, sou teu servo, olha o que eu fiz pelo teu reino, olha como eu trabalho, você precisa de mim, eu vou me dedicar muito mais. Não fez! Isso me ensina. Sabe por quê? Da mesma forma que ele não dependia de homens, eu também não dependo de homens.
Eu preciso de homens e mulheres ao meu lado que queiram trabalhar para o Senhor. Agora, para que a minha vida seja levada a caminhos, quem abre portas sempre foi e sempre será Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E se esse livro fosse seu? E se esse livro fosse João orava pontinho, pontinho vezes ao dia? César orava pontinho, pontinho vezes ao dia. Maria orava pontinho, pontinho vezes ao dia. Quantas vezes você... Mas presta atenção, não é oração, Senhor me abençoa porque eu estou saindo agora para trabalhar, amém. Estou ligando o carro, Senhor me livra de todo acidente, ser comigo, amém. Isso não é oração, isso é uma petição apresentada de forma expressa para Deus, que Ele por misericórdia ouve também. Mas oração é se despojar, é se colocar aos pés do Senhor, é derramar a alma, é abrir coração. Quantas vezes por dia a gente ora? Eu oro no café, no almoço e no jantar. Senhor, abençoa essa refeição no nome de Jesus, amém. Tem gente que ainda ora como criança. Pai do céu, abençoa essa refeição. Antes de dormir? Ai, Senhor, me dá um sono bom, não me deixe fazer que eu lembre desse filme de terror que eu assisti não, porque as imagens são horríveis. Estava lendo ontem um artigo dizendo um filme de terror da Netflix, e as pessoas depois que acabam de ver o filme estão vendo demônios. Para você que gosta de filme de terror, está aí a origem deles. Não é durante o filme não, depois que acaba o filme, as pessoas ficam perturbadas vendo demônios. São diversos relatos, a na imprensa fazer um artigo a respeito disso. Aí esse filme mesmo que eu quero ver. Daniel orava 3 vezes ao dia, mas tinha um decreto dizendo, não pode. Aí nós, que somos muito inteligentes, logo falaríamos, bom, Senhor, eu até queria orar, mas tem um decreto que não deixa, e eu tenho que ser obediente à lei dos homens. Como é que é? Eu até gostaria de orar ao Senhor, mas... sabe, a lei dos homens não está me permitindo. Não há lei humana que se sobreponha à lei de Deus. E nem toda lei humana vem de Deus. Vem do coração de homens. Vem do coração de mulheres corruptos, infiéis, distantes de Deus. E entre escolher ser fiel a homens ou ser fiel a Deus, eu espero que você escolha ser fiel a Deus. É por isso que meus irmãos da Coreia do Norte estão morrendo. É proibido adorar a Deus, mas nós estamos adorando. Então vai morrer. Eu morro, mas vou continuar adorando. A igreja perseguida, que ainda é uma realidade, um tanto quanto distante da gente, ainda é. Mas breve vai deixar de ser. E aí eles têm que escolher. A lei dos homens ou a lei de Deus? Não, eu moro num país comunista, diz que eu não posso adorar a Deus, então Deus, lamento muito. Ele escolheu entre homens e Deus, a quem eu e você escolhemos, a quem você vai devotar a prioridade da sua fidelidade. Daniel 6,10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, correu para o palácio real para implorar a misericórdia do rei Dário. É isso que a Bíblia diz? Não, estou lendo errado? Estou. Foi para casa. Atenção, quem adorar outro Deus agora vai para a cova dos leões. Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima. Muitos de nós, eu vou me esconder lá no porão, para ninguém me ver. Vou ficar quietinho, que assim meus inimigos não vão perceber que eu estou adorando. É o crente disfarçado. Sabe aquele crente que no trabalho, ele diz assim, não, eu não quero escandalizar o evangelho. Por isso que eu falo palavrão, eu bebo, eu conto piadas pornográficas. E aí quando a pessoa olha assim, você é crente? Sério? Se você não dissesse, ninguém adivinhava. Uma vez uma pessoa disse isso para mim, pastor, eu sou tão discreto, imagina o senhor. Quando eu disse que era crente no trabalho, as pessoas, sério? Se você não dissesse, eu não adivinhava. E há quanto tempo você trabalha lá? 16 anos. Há 16 anos as pessoas não perceberam que você é diferente. E aí, querido, você vai dizer que isso é ser um homem de Deus? Daniel
foi para o andar de cima, as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Ele não estava lá, Senhor, eu vou morrer. Ai, Senhor, o que vai ser de mim? A Bíblia está dizendo, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é misericordioso. Aconteça o que aconteceu, o Senhor é o meu Deus. Ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vacas no curral, o Senhor é Senhor, fazendo ou não fazendo, obrigado, obrigado, obrigado porque o Senhor é fiel. Quantas vezes a gente agradece a Deus na nossa oração? Pastor, a minha lista de pedidos é muito grande. Tem que pedir por mim, pelo marido, pela filha, pela avó, pela tia. Aí no final eu só digo assim, muito obrigado, Senhor. Daniel orava agradecendo ao seu Deus. Ele não teve medo? Ele não teve medo? A tia da Elaine, quando tinha 80 anos de idade, porque hoje ela já está com 88, ela saltou de asa delta. Construtor, claro, né, gente? Construtor, sozinha não. Aí tia Carmen, a senhora vai fazer, meu filho, o que pode acontecer? Se eu cair e morrer, vou para o céu. Já vivi 80 anos mesmo, eu só tenho a agradecer. Voou feliz e agora diz que vai fazer 90 anos e vai voar novamente. Aí eu brinquei com ela, só se for de cadeira de rodas dessa vez. Daniel não teve medo não, estava lá com seus 90 anos e agradecendo a Deus. Tomou conhecimento do decreto e foi orar. Eu consigo imaginar, obrigado por esse decreto que foi assinado, porque tudo isso é para a tua glória, mesmo que ele não compreendesse. Morrendo ou sobrevivendo, é para a tua glória. Como disseram os homens da fornalha, o Senhor pode nos livrar porque Ele é Deus, mas se Ele não nos livrar, continuará sendo Deus. Essa é a sua fé de verdade? Essa é a minha fé de verdade? Deus fazendo ou não fazendo, eu creio que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é fiel, que Ele está fazendo o melhor para a minha vida. Esse é um homem de Deus. Filipenses 4,6 me ensina assim: não andem ansiosos por coisa alguma, não ande ansiosos por coisa alguma, por coisa alguma, por coisa alguma. Pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por que eu ando ansioso então? Pastor, estou sofrendo de taquicardia, estou muito ansioso. Pastor, eu estou com crise de ansiedade. Eu acho que vou morrer, porque crise de ansiedade a pessoa pensa que vai morrer, não consegue respirar. E a Bíblia, por que você está assim? A gente acha que, fica assim, não, filhinho, se acalma. Tinha aquele quadro antigo de televisão, tá calminho agora, tá? Aí respondi o quê? Vocês são velhos, hein? Eu sou, mas vocês também são. Deus olha para mim e pergunta assim, por que você está ansioso? Eu disse para você não ficar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Daniel sabia da armadilha e não temeu. Sabe por quê, queridos? Não tenha medo daquilo que podem estar armando contra você. Vou repetir. Não tenha medo daquilo que podem estar armando contra você. Sabe por quê? A Bíblia diz, não vai prevalecer. Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. Essa era uma certeza que Daniel tinha, até porque Isaías antecedeu Daniel. Isso aqui já existia há cerca de 200 e poucos anos. Nenhuma arma vai prevalecer contra você, e você vai refutar toda língua que o acusar. Me acusou, eu só digo assim, o sangue de Jesus. Sara sempre costumava dizer para Abraão, que o Senhor julgue entre eu e você, e eu faço isso, que o Senhor julgue, o Senhor é o juiz. E até hoje,
glória ao nome do Senhor. Nenhuma arma forjada contra a minha vida prevaleceu, da mesma forma que nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prevalecer. É promessa de Deus. Foi para casa. Casa para a gente tem que ser local de abrigo, de paz, de descanso, de proteção. Eu conheci pessoas que a gente dava até amanhã, já vai, já, você não vai não? Ah, não, vou ficar aqui trabalhando até mais tarde, porque minha casa, Deus me livre. Quanto mais tempo eu puder ficar no trabalho, melhor para mim. Pessoas que fogem de casa, porque não tem paz em casa, não tem alegria em casa, não tem a presença do Senhor. A nossa casa, daqueles que são homens e mulheres de Deus, ela não é uma casa, ela é um lar, aonde Deus habita, aonde nós encontramos conforto e abrigo, é o nosso refúgio, porque Deus tem que estar na nossa casa. Se não está na sua, Ele tem que estar, porque como homens e mulheres de Deus, a gente faz como Daniel. Ah, está o perigo, vou para casa. Vou para casa. Minha mulher vai estar lá me esperando, vai dobrar os joelhos. E a gente dobra, querido. A gente dobra. E a gente ora. Madrugadas inteiras, se forem necessárias, na batalha com o Senhor. Eu não desisto, porque eu sei em quem eu tenho crido. E a vitória, querido, será sempre nossa, no nome de Jesus. Ele não se preocupou em fechar as janelas. As janelas dele davam para onde? Não era para o palácio de Dário, não, que devia ser maravilhoso. Babilônia, jardins suspensos da Babilônia. Imagina, gente. Eu quero, porque os imóveis hoje, tem aqui corretores, valem pelo quê? Pela vista que tem. Olha, esse imóvel aqui é pequenininho, mas olha a vista que ele tem. E olha só, estava voltada para Jerusalém, mas não tinha nem como enxergar Jerusalém. Milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros de distância. Mas os olhos dele não estavam voltados pela importância que ele tinha, ou pela ganância que talvez ele viesse a possuir. Os olhos estavam voltados para Jerusalém, ou seja, para aquilo que tinha significado espiritual. Ele estava voltado para Deus. Ele queria olhar para Deus, ele não queria olhar para a importância. E ele tinha muito mais do que todos nós somados juntos aqui. Naquela ocasião, ele era muito maior do que o presidente dos Estados Unidos é hoje, que aliás hoje ele não é nada, depois da guerra na Ucrânia, ele já não significa absolutamente nada na comunidade internacional. É só um senhor de idade muito avançada, que diz que eu vou apertar o botão, eu posso apertar o botão, E fica aquele monte de assessor tirando o botão da frente dele, porque numa dessa, ele tropeça como tropeçou na entrada do avião, e aperta mesmo. Os olhos dele estavam nas janelas abertas para Jerusalém. Minha pergunta, suas janelas estão abertas para onde? Eu queria mesmo que a minha janela tivesse aberta assim, para frente, para a praia, para eu olhar lá do 45º andar. Estão construindo em São Paulo 5 torres de 45 andares. Preço médio de 18 milhões de reais por apartamento. Imagina que eu quero que a vista seja para cá, a vista seja para lá. A Bíblia ensina no Salmo 121, elevo meus olhos para os... De onde me virá o socorro? É lindo isso. Janelas para Jerusalém. Vou fazer uma pregação sobre isso. Janelas para Jerusalém. A gente vai se voltar para Jerusalém. Quando você vai a Jerusalém, queridos, ela é linda sem ser linda. Ela é maravilhosa sem ser maravilhosa. Ela é plena sem ser é simplesmente para aquilo que ela significa. É simplesmente para aquilo que significa. Ou seja, Deus não trabalha com oponência. Deus trabalha na simplicidade. Ele fechou as janelas? Está aberta. Podia fechar? É da casa dele. Por que não se preocupou em fechar? Porque não tinha medo. Ele não devia nada. Ele não tinha que se justificar. Presta atenção. Quando nós fazemos as coisas em Deus, a gente não tem que se justificar. Pastor, por que você fez isso e isso? Querido, está perguntando para a pessoa errada. Vai perguntar para Deus. Eu não tenho que me justificar. Você não tem que se justificar. Daniel não tinha que se justificar. Por que você está com as janelas abertas?
Porque eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo, eu sei que eu sou um homem de Deus. Se você sabe que é um homem de Deus, você não tem nada para esconder. Daniel não tinha nada para esconder. Ele continuou a sua vida, a Bíblia diz assim, fez o que fazia todos os dias. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Ele não parou de viver, não. Um problema gigantesco desse, ele continuou a vida dele. Não para de viver, porque seu problema está assolando você. Tem gente, não vou na igreja que eu estou passando muito mal, porque o meu problema é enorme. Maior do que o de Daniel? Vão lançar você na cova dos leões? Tem pessoas que param a vida, porque o meu problema é muito grande. A Bíblia mostra para mim através de Daniel, continue vivendo a sua vida comum, continue fazendo aquilo que você fazia diante de Deus, porque quem guerreia por nós é o Senhor. Davi declarou para Golias, essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor, a nossa batalha pertence a Deus. Para terminar essa passagem aqui, não uma mensagem. Quantas vezes você ora por dia? De novo, dei tempo para você pensar. Por favor, não vou expor ninguém, porque o mais duro para mim como pastor é saber que tem gente aqui que não ora nem uma vez por dia. Ou 2 vezes por semana, quando vem ao culto ou a vigília. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Daniel, a gente pode afirmar, era fiel a Deus. Seus inimigos aqui sabiam que Daniel era fiel a Deus, sabiam que Daniel não ia deixar de orar. Esse cara é tão fiel, ele não vai deixar de orar. Daniel tinha um testemunho fiel diante de homens infiéis. Daniel 6,11. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda para o rei Dário. Para quem que ele foi pedir ajuda? Repete, para quem ele foi pedir ajuda? Para quem você está pedindo ajuda? A gente tem que fazer que nem Daniel. Pedir ajuda para Deus. Uma coisa é claro, você pedir para uma pessoa ajudar você em oração, você está pedindo para aquela pessoa se juntar a você para pedir a Deus. Você está entendendo? Quando eu peço, por favor, me ajuda em oração, ou seja, se junte a mim para pedirmos ajuda a Deus. E é nele que está o nosso socorro. O que era mais importante na vida de Daniel, queridos, não era nem a vida dele, era estar na presença de Deus. É lindo demais isso. O mais importante para ele não era nem a vida, porque ele sabia que ia morrer. Assim que descobrisse, ele sabia que ia morrer. Ninguém pense que Daniel achava que ia viver. Mas ele tinha por mais importante estar na presença de Deus. Será que é isso que é o mais importante para mim e para você? Não, pastor, o mais importante para mim é não engordar, porque eu percebi que depois do camp eu engordei 2 quilos. Se foi só 2, sorte sua, comeu pouco. O mais importante para mim é fazer esse tratamento capilar, porque meu cabelo está caindo. E aí eu não posso ficar careca. Não é Daniel? Não é nem Damião, falei Daniel. Você se acusou à toa. Daniel pediu ajuda a Deus. De novo, ele não usou a influência humana que ele tinha. Seus inimigos correram para quê? Para fazer fofoca. Estou falando que fofoca é coisa do diabo? Vamos lá contar para o rei Dário. A gente viu Daniel orando. Vamos lá orar, vamos lá. Fofoqueiro é assim, né? Tem uma pressa na língua, não é à toa que a Bíblia diz que a língua fica inquieta e aí incendeia. E aí, vapt, lança a faísca que bota fogo no bosque inteiro. Mas é no bosque da própria pessoa. Não é no bosque que tem ela, tá O fofoqueiro pensa que está botando fogo na vida das pessoas, mas está botando fogo na sua própria vida. Isso é muito sério, queridos. Eu vi uma matéria dizendo que as pessoas hoje na igreja, estão com a tendência a tornar a fofoca algo aceitável, como se fosse algo social. Presta atenção,
Não use o meu nome com fins sociais, eu não autorizo você. As pessoas estão normalizando dentro das igrejas a fofoca. Lá foram os servos de Satanás. Os Sata para os outros dois supervisores. Daniel 6, 12 e 13. E foram logo falar com o rei. E de imediato, porque o fofoqueiro não aguenta. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido ou qualquer... Gente, eles sabiam que o rei tinha decretado. Está que nem Satanás para Adão e Eva. Foi isso que Deus disse? É assim que Satanás trabalha. Ele lança uma pergunta. Paf! Aí o bobão agarra a pergunta e fica com ela latejando na cabeça. Ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Ou seja, é claro que eu fiz isso, estão duvidando do que eu escrevi. Então disseram ao rei: bom, já que é assim, né? Daniel, um dos exilados de Judá, já não era um dos supervisores. Já não era um dos supervisores do rei. Agora exilado de Judá. Era o homem mais importante depois do rei Dário. Satanás é assim. Ele quer jogar aquele que é homem de Deus, mulher de Deus, no lixo, mas ele não consegue. Sabe por quê? Aquilo que Deus dá, ninguém tira. Aquilo que Deus dá para você, ninguém tira. Aquilo que Deus dá para mim, ninguém tira, só Deus. Exilado de Judá, não te dá ouvidos, ó rei. Não é tão fiel assim, não. Nem o decreto que assinaste. Ele continua orando. Até ele sabia quanto tempo. 3 vezes ao dia. Até os inimigos. Satanás sabe quantas vezes você ora. Com esse aqui eu não vou mexer muito não, porque esse aqui ora muito. Mas esse aqui é facinho, facinho. Nunca ora. E quando ora, começa a orar daqui a pouco. Porque tem que orar só no fim do dia, quando a casa está calma, depois que eu acabar de ver todas as maratonas de série da Netflix, às 4 horas da manhã, aí eu vou orar. Senhor meu... É assim mesmo? Não fala isso não, Marquinhos. O Marquinhos é assim mesmo, misericórdia, Marcos. Nessa hora... o rei entendeu. Ai, fiz papel de idiota. Esses caras manobraram comigo. Esses caras me usaram. Daniel 6,14 diz assim: quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Ele entendeu que ele tinha feito parte de uma manobra de fofoca, de intriga. Ele entendeu. E aí, decidiu salvar o Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrar. O rei ficou procurando. O que é que eu vou fazer? Como é que eu faço a minha palavra voltar atrás? O que é que eu vou fazer? Aí talvez os amiguinhos lá, os supervisores, Daniel vai fugir, hein? Daniel está fazendo a mala, hein? Está perdendo tempo. Na hora que for mandar prender, ele já foi embora. Já voltou para ajudar. Porque isso qualquer um ia dizer, né? Aí o Espírito Santo está me movendo para eu ir embora, para eu escapar da fúria do adversário. Daniel fugiu? Podia ter fugido? Podia. Supervisor, tinha carruagem, tinha guarda, tudo à disposição dele. O rei não tinha mandado prendê-lo ainda. Ele podia ter usado toda a estrutura para... Não fugiu! A gente é covarde, a gente foge. Mas Deus quer ver homens e mulheres corajosos. Não é que nós vamos desafiar o perigo, não, presta atenção. Daniel não pediu para ser lançado nas covas dos leões. Ele foi lançado e não teve escolha. Nós, queridos, quando nós não escolhemos os problemas, que muitas vezes os problemas são conosco, nós escolhemos. Mas quando nós não escolhemos, nós não temos por que fugir. Porque a Bíblia declara, operando Deus, quem impedirá? O próprio rei tentou de todas as formas salvar Daniel. É óbvio que Deus vai mover corações a seu favor também.
O rei entendeu que tinha sido usado pelos seus subordinados. Mas deixa estar que a história desses subordinados ainda havia a ser escrita. Poucas horas, eles estavam se vangloriando, vencemos, acabamos com ele. De novo, não cante vitória antes do tempo. Os inimigos podem dizer, vencemos, vencemos. Tem muito tempo a vir pela frente, queridos. E a Bíblia diz, tem tempo para todas as coisas. Para juntar, para espalhar, para rasgar, para cozer, para plantar, para colher. É só esperar o tempo. Eles usaram o rei Dário. Ele entendeu. De novo, não deixa ninguém usar você. Não deixa ninguém usar você nas intrigas, fofocas, confusões, intenções malignas. A gente precisa ser inteligente o suficiente. Isso vem de Deus. Essa palavra está de acordo com a Bíblia. É assim mesmo que Deus está falando. E aí você começa a dizer, não é não. Então, queridos, se o Dario tivesse feito isso, ou o Dário, ele tinha se livrado dessa culpa que ele estava tendo naquele momento. Mas os inimigos de Daniel buscavam destruí-lo. Daniel 6,15, o rei estava lá tentando salvar. O rei estava tentando ver o que fazia. Os homens disseram ao rei, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Eles estavam lá para lembrar assim, agora você vai ter que fazer. Você falou, querido, está prisioneiro da sua fala. Cuidado com o que você fala, por misericórdia. Você fala tanto, depois está prisioneiro do que falou. Fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E as pessoas estão esperando, cadê? E o cara não fez não. E a menina não fez não. Só falou falastrão. E agora vai ter que dar conta, porque tem consequências. A gente vai ver que a Bíblia diz que nós nos tornamos prisioneiros daquilo que a gente fala. Cuidado ao abrir a boca. Cuidado ao falar coisas que não tem que falar. Daniel, e agora eu estou caminhando para o final, é lançado na cova dos leões. Daniel 6, 16, 17. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel. A Bíblia não diz que Daniel ofereceu resistência. Eu não quero ir, eu vou morrer. Trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Tem gente para tomar vacina, fica assim, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, vai doer demais. A agulha está vindo. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Ele estava dizendo, Daniel, eu não conseguia. Eu, sendo o rei deste império, não consegui livrar você. Eu sou tão somente um homem. Mas que o Deus, o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com a pedra, o rei a selou com o seu anel selo, e com os anéis de seus nomes. Porque nessa hora, querido, todo mundo lá bombardeando com os anéisinhos. Morre, Daniel, morre. Nós vencemos. Está aqui, a Bíblia faz questão de dizer isso. Está aqui, ó. E os nobres, com os anéis de seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. 90 anos de idade, lutar com leão. Daniel foi jogado naquela cova. Foi lançado naquela cova. Muitas vezes a gente pergunta, o que é que eu fiz para ser lançado nesta cova? Talvez Daniel tenha perguntado isso, o que é que eu fiz para ser lançado? Eu servi a Deus. E se você pudesse mudar a história, eu serviria a Deus mesmo sabendo que o meu fim seria ser devorado por leões. Nossos irmãos, mártires da igreja primitiva, a história registra que sendo devorados por feras, nas arenas de Roma, eles entoavam hinos, cânticos de adoração a Deus. Sendo crucificados, eles entoavam canções de louvor a Deus. Sendo incendiados, eles entoavam canções a Deus. Paulo, na iminência de ser decapitado, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. A gente abre mão de Deus por qualquer coisa. A gente abre mão de vir à igreja por qualquer coisa. A gente abre mão de cultuar ao Senhor por qualquer coisa.
Homens e mulheres que derramaram sangue. Homens e mulheres que continuam derramando. Nunca a igreja foi tão perseguida na história como tem sido perseguida agora. Isso mostra, as ONGs mostram isso, a Portas Abertas mostra isso. E homens e mulheres que estão lá firmes, adorando a Deus, sabendo que vão morrer. Essa é a nossa fé. Essa é a sua fé, essa é a minha fé. Daniel não estava preocupado se estava lançado na cova, se ele ia morrer. Porque antes que um leão viesse decapitá-lo, queridos, ele já teria acordado na glória. Leões ferozes, leões famintos. E quantos eram os leões? Quantos eram os leões? Está no plural. Leões. Quem é que vai poder resistir ao rei das selvas? Alguém já teve a oportunidade de ver um leão ou uma leoa atacando? Vai lá no Discovery Channel, Animal Planet, essas coisas todas. Um homem de 90 anos. Eu acho que o leão deve ter olhado assim, só tem osso. Não tem nem carnezinha gostosa. Só está muito velho, entendeu? Só tem pelanca. Do lado de fora, um rei que não conseguia dormir. E olha, com muita sinceridade, eu não consigo imaginar um Daniel assim, show, o sangue de Jesus tem poder, se afasta, sai daqui demônio, eu te ordeno no nome de... Do lado de fora o rei, a Bíblia diz, não conseguiu comer, não aceitava diversão nenhuma, não conseguiu dormir. Daniel estava em paz, porque a Bíblia declara que a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e coração em Cristo Jesus, só Deus pode dar. Essa paz que inunda a nossa alma vem de Deus, só Deus pode dar. Jesus falou, minha paz eu dou para vocês, mas não é a paz que vem do mundo, é a paz que vem de Deus, é a verdadeira paz que não depende das circunstâncias. O rei não tinha paz, mas Daniel na cova dos leões tinha paz. O rei estava perturbado. A Bíblia diz que ele não conseguiu dormir. Pela manhã cedo, o rei foi para a cova. Daniel 6:20 diz assim, quando ia se aproximando da cova, chamou, ou seja, estava ainda se aproximando da cova. Aí já está chamando Daniel, com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo. Dário está dizendo, servo do Deus vivo. É isso que eu e você somos, servos do Deus vivo. A quem você serve continuamente? Será que o seu Deus pôde livrá-lo dos leões? Aí vem a vitória de Daniel. Daniel responde, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Deus fechou a boca dos leões. Deus sempre fecha a boca dos leões. O leão vai rugir, vai ficar de pé, vai querer mostrar que é forte, mas maior é o nosso Deus. 2 Timóteo 4,17 diz assim, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão, escreveu Paulo. Jó 4,10, os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. Salmo 22:21, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste.
Salmo 35, 17. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques dele. Livra a minha vida preciosa desses leões. Salmo 57, 4, 5. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Mas se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Querido, querida, Deus sempre vai nos livrar de toda obra maligna, porque o maligno não prevalece. 2 Timóteo 4,18, o Senhor me livrará de toda obra maligna. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. Olha, Daniel foi levado para o Instituto Médico Legal. Vamos ver o que os leões fizeram com ele? Daniel 6,23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia dele nenhum ferimento. Pois ele tinha confiado no seu Deus. Quem tem gato em casa, não precisa levantar a mão, por favor. Já foi arranhado por gato, né? Foi meu gato que me arranhou. Aí foi não sei o que, o cachorro que não sei do que. Os leões puderam fazer nada com Daniel. A Bíblia faz questão disso. Nele não, podia falar assim, não, eles avançaram, morderam, mas ele deu um chute. Eles vieram a cara, mas ele deu um soco. Nenhum, sabe por quê? Porque o anjo fechou a boca, e quando Deus fala assim, fecha a boca, não a boca que se abra. Quando Deus determina, fecha a porta, não a porta que se abra. Quando Deus retira a bênção dele, não a bênção que volte a subsistir. Quando Deus fecha a boca do leão, o leão não pode fazer nada. Nem puderam encostar em Daniel. Maligno, queridos, não vai atingir quem está em Cristo. Entenda. Rapidinho para terminar. No nosso camp, lá em West Palm Beach, a pastora Irane mencionou que depois de um ego trip e tudo mais, uma pessoa que estava lá, quando o pastor Tiago foi tocar no braço dele para perguntar tudo bem, ficou possesso. E ele gritava, ele é meu, para quem pensa que Satanás não se aposta de pessoas. Correu para a cruz, quero dar o nome da cruz. Pastor Tiago segurou nele. E aí, eu vou avançar em você. Aquela voz maligna. O pastor Tiago só olhou para ele e disse, em mim não tem como. Eu tenho a marca do sangue de Jesus Cristo. Em mim você não toca. Aquela pessoa pegou as próprias mãos e começou a se enforcar. Começou a se matar. É meu, eu vou levar. Aí o pastor Tiago olhou para ele, viu a Pâmela, viu a Isabela. O sangue de Jesus tem poder, nós te repreendemos na autoridade que é no nome de Jesus. Aquele cara, aí fala assim, agora declara, Jesus é o Senhor da minha vida. Quem está possesso não declara isso, queridos. É bom você falar isso, tá? Porque se você não conseguir falar, é porque você hoje não está muito bem, não. Eu já falei, Jesus é o Senhor da minha vida. É bom falar. Declara, Jesus é o Senhor da sua... É sério isso? Se você quiser saber que uma pessoa está liberta, manda ela declarar isso. Satanás nunca vai declarar que Jesus é o Senhor da vida dele. Eu declaro em nome de Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Puf! Assim. O que aconteceu? Ai meu Deus, eu estava possesso. Ele começou a chorar, se agarrou. Era um homem que na hora do louvor ficava assim, boca fechada, todo mundo cantando. Não levantava. No domingo, estava assim, com milhares de aleluias, teu nome exaltarei, ao Senhor pertence a glória, a honra e o poder, meu Cristo. É sério. É sério. Maligno não pode tocar em quem está em Cristo. Maligno não pode tocar em você, presta atenção. Ele vai ameaçar, ele é o leão. Daniel, ó o leão. Daniel, é sério isso?
Olha o que a Bíblia diz, queridos, para terminar. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Então, o que vem do maligno pode ser macumba, pode ser feitiçaria, pode ser fofoca, pode ser mentira, pode ser intriga, pode ser calúnia, pode ser o que for. Não nos atinge, porque nós temos a marca do sangue de Jesus Cristo. Eu sei que eu avancei no horário, mas tem que acabar a história de Daniel, gente. Vocês fazem maratona de série na Netflix até 4 da manhã? O que aconteceu com os inimigos que cantaram vitória? Fizemos fofoca, fizemos mentira, fizemos intriga, e agora nós somos vitoriosos. Daniel 6,24, a derrota dos inimigos de Daniel. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. Antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. E olha só, 120 sátrapas, mais 2 supervisores, 122. Se eram casados, multiplica por 2, 244. Se tinha pelo menos um filho, aí você soma mais 122, 366 pessoas no mínimo. Lançadas na cova e antes de chegar no chão, devorados. Foram lançados na cova que abriram para dentro. Não abre cova para ninguém não, querido. Cuidado. Eu tenho muito cuidado na minha vida. Salmo 57:6. Prepararam a armadilha para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram a cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Não abra cova para ninguém, você vai cair nela. Porque nos ungidos de Deus, ninguém toca. Salmo 105:15. Não toquem nos meus ungidos. Isso é sério demais. Não maltratem meus. Não toca, nem com a língua, nem com a mão. Não toca. Isso é sério demais. É Deus falando, não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. É a ordem de Deus. Tentaram tocar nele, tentaram tocar em Mardoqueu, fizeram aquele forca para o monte. Quem é que foi enforcado? Aqueles que montaram a forca. Acorda, querido, acorda, querida, acorda, igreja. Bíblia é algo muito sério. Os inimigos tinham lançado Daniel, e agora, Jeremias 1,19. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor dos exércitos. E a vitória de Daniel se estendeu a todo o império, porque nós sabemos que Nabucodonosor mandou para o império todo. Agora vocês vão temer e adorar ao Deus de Daniel, o Deus vivo. Ele disse, estou editando decreto, em todos os domínios do império, os homens temerão e reverenciarão o Deus de Daniel, porque ele livrou Daniel do poder dos leões. Sabe o que é lindo, para a gente terminar? O Deus de Daniel é o meu Deus, o Deus de Daniel é o seu Deus, o Deus de Daniel é o nosso Deus. E eu gostaria que você declarasse isso comigo nesta noite. O Deus de Daniel é o meu Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E Ele vai nos livrar também. E Ele vai nos livrar também. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.